Bom dia, tudo bem? Bom, Balona. Como tá demorando mais para entrar? Bom dia, professor, tudo bem? Tudo Então, bom. vou mandar mensagem lá no grupo. Legal. Oi, Helena, bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem? Resolveu sua dúvida lá? Você já frequentou. Se você já frequentou e está combinado com o Vicente, tá combinado, não tem erro. Tá bom, eu só fiquei meio preocupada, né? Porque eu quero me formar. Não, não, tudo bem. É, agora, você precisa ter acertado isso com o Vicente daquela papelada que ele faz lá. É ele que toma conta disso. A minha parte foi dar. Você já tem as notas, eu repito as notas que você teve sem problema nenhum. Tá? Mas daí tem que ter a documentação lá para comprovar. Tá? Mas se você falou com ele está super atarantado, né? Ele manda perguntar para mim. Comigo tá tudo certo. Agora precisa ver se está certo a parte documental. Pergunta para Cidinha. Tá? E você tem aquele plano de ensino que você faz com ele lá, não tem? Como assim, plano de ensino, Não, professor? não é plano de ensino. Toda vez que você vai fazer matrícula, você faz a grade com ele lá, não faz? Sim, PPA, sim. como é que chama PPA? Então, você tem aquilo, tá tudo certo. Não vai ter erro, não. Pode ficar sossegado. Tá bom? Tá bom, professor. Porque Obrigada, viu? as notas que você teve, a disciplina no semestre passado, foi dado juntos, fixa e removível. Então, a nota de uma repete na outra. Todos que estavam matriculados. Como você não estava matriculado e frequentou, quando você tiver matriculado, eu ponho a nota. Legal? Tá bom. Beleza. Eu entendi agora. Obrigada. Nada. Pessoal, vamos começar? Tem 5 alunos aqui, mas vamos começando, porque senão esgota o tempo lá e fica. Já está gravando, né? Hoje eu separei um caso clínico para a gente ter ideia de como são as abordagens na clínica. É, às vezes o paciente chega de uma determinada forma que você olha para. Eu brinco muito com isso com os alunos na clínica, né? Eu olho para o paciente e falo, porra, onde eu vou começar? O cara tem tanta coisa que a vontade que a gente tem na hora é falar assim, o que o senhor veio fazer aqui? Por que o senhor não procurou um dentista? Né? A gente esquece que a gente, até esquece que a gente é o dentista e que ele veio nos procurar por causa disso. Né? Vamos lá, ó. O que esse cara tem bucalmente? Se você for examinar ele, ele tem uma boca toda judiada tal. E eu brinco, né, por onde a gente começa a resolver o problema da vida desse cara aí, a vida bucal dele? Na realidade, eu brinco ainda falando que ele tem um curso de odontologia na boca.
tem todas as especialidades possíveis. Tem pério, tem endo, tem oclusão, tem DTM, né? Tem prótese, tem dentística, tem tudo, não é, né? É? E outra, aí você fica numa situação que, para chegar nesse ponto, isso vem acontecendo a um determinado tempo, né? Isso não deitou ontem bem e acordou desse jeito hoje. Né? Não é algo emergencial, algo que eu tenho. Só que muitas vezes esse paciente ele não tem recursos financeiros para estar tratando os dentes dele. E quando ele tem uma folga, né, financeira, que ele procura o dentista, ele quer uma solução ontem. Então, essas coisas na clínica não existem, não tem jeito, né? Então, a gente tem que estar, como profissional, a gente tem que estar muito atento no sentido de alertar o paciente. Olha, você levou anos fazendo isso. Uma coisa você não deitou ontem e acordou assim, né? Um mal súbito. Isso vem se deteriorando ao longo do tempo. Qualquer coisa que eu faça e tente resolver isso da noite para o dia, isso vai dar errado, isso vai falhar. Não tem jeito. Eu tenho que acomodar toda a parte neuromuscular desse paciente durante essa reabilitação. Se eu consigo fazer uma coisa muito incisiva, muito rápida, o que acontece? O sistema não consegue administrar aquilo. E muitas vezes, ao invés de resolver, eu introduzo é, outros componentes em cima disso e acabam sendo um fator complicador para o caso. Né? Pode ter tudo isso e estar sem dor. Tá bom? Não está bom. Ele precisa de tratamento? Ele precisa de tratamento. Mas se eu for fazer uma coisa assim de pronto, eu posso disparar numa fase dolorosa nisso aqui. Né? Na clínica, e o que a gente vê na faculdade, basicamente é isso, né? O que a gente vê na clínica, na nossa clínica, basicamente é isso. Né? Lesões cervicais não cariosas e longevidade das restaurações. Isso depende da oclusão. Quando a gente estudou oclusão, né, quando eu falei no comecinho lá, ele tem um curso de odontologia na boca, agora é a hora. Então, quando você vai fazer o exame clínico do paciente, você vai montar o plano de tratamento dele, você tem que lembrar de cada uma das especialidades, mesmo sendo clínico geral. Você não é especialista naquilo. O clínico geral tem que falar, isso aqui é da oclusão, isso aqui é da dentística, isso aqui é da prótese, isso aqui é da endo, isso aqui é da pério. E juntar tudo isso. E depois falar, vou fazer isso primeiro, depois aquilo, depois aquilo. Criar um roteiro para que eu possa resolver solucionar isso aqui para ele. Então, a oclusão, o que ele tem? Lesões cervicais não cariosas. Como é que chamam essas lesões? Lesões de abifração. Né? Longevidade das restaurações. Então, o paciente chega, a ideia inicial o que era? Fazer dentística nisso aqui, ó, né? Fechar esses espaços, tal. O material que eu colocar aqui, não vai durar 3 dias, se eu não restabelecer a plataforma oclusal dele. Né? Quando nós estudamos oclusão, nós falamos, olha, tem a articulação temporomandibular, você tem a plataforma oclusal, você tem a curva antero-posterior, que é a curva de Spee, você tem a curva lateral-lateral, que é a curva de Wilson, né? Você tem guias caninas, você tem guia incisiva, movimentos de protusiva, o esquema oclusal adotado deve ser o da mútua proteção. Esse cara não tem nada, tá tudo torto, tá tudo fora do lugar, né? Então, qualquer coisa que eu restaure aí, o que vai acontecer? Ele vai sofrer uma tensão tão grande que o material não resiste a isso, né? Então, eu preciso, antes de restaurar, tentar organizar a plataforma oclusal desse cara. Posso fazer uma placa? Posso fazer uma placa, acertar isso, e depois, onde tiver dente destruído, eu vou ter que cortar, fazer. Então, eu vou elencando, eu vou montando. Agora, não é uma coisa que você chega e fala, ó, numa sessão você resolva tudo isso e acabou. Então, você vai, olha para o paciente, precisa disso. O grande problema nosso é que nunca o que a gente precisa fazer bate com o que o paciente quer fazer. Tá? Esse é um dilema eterno da gente. E a gente deve fazer aquilo que o paciente precisa, não aquilo que ele quer. Né? Muitas vezes ele vem reclamando que ele vai procurar um emprego, ele quer esses 2 dentes da frente aqui restaurados. Tá?
não é uma coisa inteligente de fazer, né? Dois conceitos que a gente estuda desde o quarto período na prova total lá, né? Relação central e oclusão central. Eterna dúvida. Você pega profissionais de 10, 15 anos de formado, clínicos gerais, né? Se você perguntar para ele lembra que ele estudou na escola, né? Ele sabe o que é, pode até declamar, né? A relação central é a posição mais quando na fossa articular a partir da qual o côndilo faz movimento. Não adianta. Clinicamente, eu tenho que entender o que é a relação central e o que é a oclusão central, né? Relação central, quando eu falo de relação central, estou falando de articulação. E quando eu falo de oclusão central, estou falando da posição de dentes. Posição de dentes, eu preciso ter plataforma oclusal superior convexa, plataforma oclusal inferior côncava, né? Curva de Spee, guias anteriores, guia de canino, ajustar a oclusão desse paciente. Para que as cargas desferidas durante a mastigação, durante os contatos oclusais, não lese ou não aumente, não acelere as lesões já presentes na articulação temporomandibular. Beleza? Então, sempre está recordando isso. Bom, quando eu tenho relação central coincidente com a oclusão central, tá? O que acontece? Toda a carga desferida, quando eu fecho o dente aqui, ó, isso aqui está batendo, todos os dentes estão contactando aqui, ó, tá? Eu estou distribuindo carga em cima de todos os dentes, na hora que o côndilo está em relação central. O que é o côndilo em relação central? Ele está na posição ortopédica de equilíbrio dele. Então, a melhor condição do mundo, né? Eu tenho RC coincidente com AC. O côndilo está alojado, ele está podendo receber carga quando eu estou fazendo o máximo de esforço. Isso é o que a gente busca, é o que a gente, né, definição o ideal, entre aspas. Eu tenho o côndilo alojado dentro da articulação e estou fazendo força. Só que isso acontece em 5 a 7% da população. A grande maioria não tem RC coincidente com AC. RC é diferente de AC, né? Eu tenho o que a gente chama de liberdade incêntrica, né? Eu posso, na posição de máxima intercuspidação, dar uma mexida um pouquinho para frente, um pouquinho para os lados, para acomodar o côndilo. Se não houver variação de dimensão vertical nessa mexida, não tem problema. Uma coisa fisiológica também. 90% da população tem isso. E grande maioria dos casos que a gente reabilita, a gente reabilita com liberdade incêntrica. Houve uma escola, ou há uma escola, né? A escola guinatológica, que fala que RC tem que ser coincidente com AC. Então, é pontual. Eu tenho que fazer essa coisa encaixar certinho. Tá? E tem a escola funcional, que dá esse grau de liberdade. Eu posso estar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, sem variação de dimensão vertical, sem fazer sofrer a minha articulação. Ora, esse caso aqui, um caso muito bacana, né? Se eu tinha aquele primeiro, como você disse, que a boca está toda esculhambada, você já dá para ver pelo modelo que isso aqui está bonitinho. Esse paciente tem a essa época, né? Ele devia ter uns 18, 19 anos de idade e é filho de um colega, né? E começou fazendo vestibular para medicina, fazendo cursinho, estava estudando, está estressado, e o pai começou a perceber que ele estava rangendo o dente. Né? Aí pediu para que eu desse uma avaliada nele. Né? Bom, montei articulador, montei articulador e tal, desgaste na região anterior. Então, na realidade, o que o pai queria? Que fizesse resinas na frente onde ele estava. O que fizer vai quebrar. O que fizer vai quebrar. Bom, montamos de articulador, RC dele batendo com a seta. Não era para ele estar rangendo o dente. Se está na mesma posição quando ele não está saindo do lugar, né? Não tem excursão da mandíbula. Ranger por quê? Bom, depois no articulador vamos fazer movimentos, né? Quando faz movimentos, esse cara tem 18 anos de idade. O terceiro molar rompeu aqui, ó. Tem a setinha aqui, ó. Quando ele faz o movimento de protusiva, o terceiro molar está interferindo aqui no movimento de protusiva. Quando eu faço o movimento de protusiva, eu queria que a incisal do incisivo inferior tocasse a palatina do superior, a guia anterior, né? Ó, né? Ó. Como é que eu vou fazer aqui?
aqui. Né? A incisal do inferior toca e vai escorregando e vai dar o espaço de Christensen lá atrás, né? É isso aqui, ó. Vai abrir aqui atrás. Só que quando tá abrindo aqui atrás, toca aqui, ó. Toca aqui. Quando toca aqui, nada mais toca na boca. Então o que acontece? A musculatura tá puxando isso para cima. O côndilo tá nessa região aqui, aqui atrás, né? O côndilo tá aqui. Isso era para estar encostado aqui e está encostado aqui no côndilo. Agora não mais, só está encostado aqui no meio. Virou uma gangorra. O que acontece? Toca nesse lugar, a mandíbula gira. E quando ela gira, ela bate o dente inferior no dente superior. E começa a fazer o desgaste que eu estou observando aqui. Bom, de tudo, né? Se aquele primeiro caso eu tinha que levar isso 2, 3 anos tratando o cara para conseguir pensar no como é que eu ia reabilitar ele, aqui adianta eu fazer uma placa para esse cara? Adianta? Não. O que eu preciso fazer? Vai para a cirurgia e tira o terceiro molar. Acabou o problema. Quando a gente consegue fazer uma análise do caso, né? Quando a gente tem critério para fazer essa análise, melhor, né? Porque a análise a gente sempre faz. Né? Você tem esse critério para poder avaliar, tal, você descobre coisas importantes que podem resolver o problema do paciente. Né? Quando a gente fala, ó, precisa fazer um exame clínico detalhado, precisa fazer a anamnese do paciente. A anamnese não é preenchimento de ficha na clínica. Né? Você tem que anotar tudo na sua ficha. Mas quando a gente fala para o aluno, ó, você precisa fazer uma anamnese, cadê a ficha? Né? Cada disciplina tem uma. Aquilo no âmbito da faculdade, tem uma ideia falsa na cabeça do aluno que fazer anamnese é preencher aquelas perguntas que o professor fez. É muito mais do que isso, é entender o que está acontecendo e, uma vez entendido, anotar tudo e, de posse desses dados, precisar radiografias, exames complementares, o que for, eu peço tudo isso, monto tudo isso, cerebro isso e monto um plano de tratamento para o meu paciente. Tá? Cadê ele aqui? Opa! Né? Aqui, ó, um outro caso. Né? Qual é a queixa do paciente? O dente está abrindo, doutor. O dente está abrindo. Tem um problema aqui na região anterior, está ficando feio. Invariavelmente, se bate num clínico geral, né, despreparado, né, o que o cara vai fazer? Ah, não, a gente fecha isso aqui com resina. O que acontece? Faz uma resininha aqui, ou volta para cá. Né, e uma resina na distal do central, na mesial do outro, cola aqui, não invasivo, né? Faz o contorninho, melhor. Só que passa uma semana, a restauração, ou a restauração solta, ou o buraco está aberto de novo, vai abrindo. Aí você vai olhar, tá lá a resina ainda, está abrindo. Na realidade, no que consiste, lá na disciplina de oclusão, a mútua proteção. Contato de dente posterior protege dentes anteriores. Contatos de dentes anteriores protegem os dentes posteriores. Né? Isso é isso que chama mútua proteção. Né? Bom, se eu tenho isso, ó, se eu olhar a saúde bucal desse paciente aqui, não está ruim, a condição gengival dele, ó, não está. Agora, isso aqui está acontecendo. Quando o paciente chega, o paciente não é dentista, muitas vezes ele não tem uma condição cognitiva das melhores, né? Ele vai no óbvio, ele vai falar assim, ó, eu tenho um problema aqui. Bom, só que para resolver esse problema aqui no meu paciente, né, aqui onde está a setinha, tá, o problema não está aqui. O problema está lá atrás, no contato de dente posterior. Quando eu tenho o contato de dente posterior, era para estar protegendo isso. Se tem alguma alteração lá atrás, ela gera problema na frente, vice-versa. Isso, quem sabe, somos nós dentistas. Isso tem que ser dito para o paciente. Agora, se você falar para o paciente que ele precisa tratar o dente lá atrás, ele vai falar, não, mas eu quero tratar isso aqui. Então, você tem que ter conhecimento técnico, tem que ter argumento para fazer o diagnóstico e fechar a coisa com o paciente. O que acontece com isso aqui, né? A perda da mútua proteção leva a isso. Tem um autor que estudou isso, né? O nome dele é Tilleman, né? H-I-L-E. E ele deu o nome de diagonal de Tilleman.
você vai manipular o seu paciente, levar ele em relação central. Quando eu levo em relação central, que ele vai fechar, na região, né, na diagonal aqui, ó. O contato está aqui, ó. Só está tocando aqui, ó. Na diagonal dele, usando a boca, né? Ele vem bater aqui aqui na região do central. A mandíbula escorrega para a lateral. E ao invés de fazer a guia nesse lado, ele sai batendo no lateral. O lateral é um dente que tem raiz curtinha. O lateral, para fugir dessa pancada, ele vai andando para frente, ele vai abrindo. Conforme ele vai abrindo, vai aparecendo o diastema. O que eu preciso fazer? Bato o carbono aqui, se for o caso. Pego uma broquinha, faço uma meloplastia, removo esse contato, tá? E deixo o paciente desse jeito. Daqui uma semana ele volta para um controle. Checo se continua sem o contato nocivo lá. A própria pressão de lábio dele vai trazer esse dente no lugar de novo. Assim como ele foi para um lado, empurrado pela força, pela resultante da força que joga ele para vestibular, o lábio traz, né? Quando ele vai fazendo isso, traz e fecha o caso. Caso relativamente simples de ser resolvido. Tá? Só que não adianta mexer aqui. Se você for mexer aqui, só vai agravar o caso. E muitas vezes você perde o paciente, porque quebra. O paciente fala, pô, já fui em 3 dentistas e quebra. O que será que está acontecendo? Só uso material vagabundo na minha boca. E uma outra coisa, muitas vezes a gente vai em congresso, né? E vem um colega, ex-aluno, tava, que resina que o senhor usa? Que resina que você usa? Porque eu compro a resina aqui. Se você pegar o arsenal de resina que tem no mercado e for ver a resistência mecânica dela, é fabulosa. É para aguentar um trem puxando, né? Só que a gente não usa as resinas, né, com isolamento absoluto, como manda o fabricante. Tudo ou não, a gente dá um jeito, não, mas dá certo. Põe um rolinho de algodão e tal. Ué, dá certo, mas a resistência não é a mesma. Tá? Então quebra, faz, quebra. Né? Tudo isso para chamar a atenção da conduta clínica. Né? Eu estou tentando trazer para essas aulas tudo que é da clínica, o que a gente estaria falando na clínica com cada um dos pacientes. Então a gente seleciona e está falando assim, ó, isso pode aparecer, isso pode... Quando a gente bater na clínica, vocês vão trombar com isso aqui. Né? Então vamos lá, ó. O que eu faço? Moldo superior, moldo inferior e obtenho modelos com gesso de boa qualidade, gesso pedra melhorado, tipo 4. Não adianta eu pegar um gessinho Paris e obter esse modelo que ele vai esfarelar tudo. Pessoal, na clínica é isso, é repetição de atos. Né? Vocês têm alguma dúvida em relação à moldagem com alginato, a obtenção de modelos? Primeira coisa, escreve aí do lado. Preciso ter um medidor de pó e de água de alginato. Tem que ter. Então você não consegue padronizar o que você está fazendo. Né? Preciso individualizar a moldeira. Olha aqui, ó, tem ser utilidade aqui embaixo para fazer o contorno. Tem pequenos cuidados que a gente fala para vocês. Depois o cara pega a moldeira, faz aquela meleca de alginato e quer botar na boca e não vai. Não é assim que faz. Agora, se você correr os consultórios odontológicos, né, se você fizer uma pesquisa aqui em São José, tá? E for dos 1.000 consultórios que tem, 900 não tem um medidor de pó e água de alginato. 10% eu estou sendo generoso. 10% eu estou sendo generoso. E depois o cara reclama que ó, a coisa dele não dá certo, que quebra, que repete. Ué, né? Então, quem faz clínica tem que fazer opções. Ou você vai fazer protocolos, né? Vai seguir o que manda o manual direitinho e obter bons resultados, com algumas intercorrências, é bem verdade. Quem faz tudo isso certinho também tem intercorrência. Só que quem não faz tem muito mais intercorrência. Tá? Vou montar em articulador. Ah, passei na oclusão, não preciso mais de articulador. Vou vender o meu articulador. Cara, que isso? Outra, não é só o protesista que precisa de articulador. Aqui é dentística. Agora, eu não consigo corrigir aquilo só na boca? Posso até corrigir. Se eu for um cara experimentado, até consegue. Mas o cara que está começando,
Ó, montou em articulador, tá? Agora eu reproduzo o movimento do articulador. Eu acho o contato prematuro no modelo. Marco ele. Eu sei aonde ele está. Agora eu vou reproduzir na boca. Eu vou buscar ele naquele lugar. Eu já sei aonde ele está. O modelo, o articulador que me mostrou. Aí achar isso na boca é muito mais fácil. Agora, se você vai guiar, o paciente está estressado, ele leva a mandíbula para um lado, ele leva. Você fala, todo mundo de vocês já segurou o queixo de um paciente tentando empurrar para trás. Você empurra para trás, ele empurra para frente. Fica naquele joguete de. Agora, se você tem a coisa, né, com todo o critério montado, você sabe o que você está buscando. Identificou no modelo, agora eu vou buscar isso na boca. Você vai buscar isso na boca, fica extremamente mais fácil. Posso até fazer esse ajuste no modelo primeiro e ver que para de bater. Eu tenho noção de quanto eu vou desgastar na boca. Quanto eu vou desgastar na boca. Então, a hora que o paciente senta na cadeira, eu tenho segurança no ato que eu estou praticando. Isso chama-se planejamento. Você identificou o problema, criou um mecanismo de identificação dele, e, frente a isso, você cria uma saída para ele. Executa aquilo que você criou. Então, isso é, né, pensar o problema. Ó, quando eu acho lá, ó, o contatão prematuro lá, eu vou fazer uma ameloplastia aqui e uma ameloplastia aqui. Né? E a coisa vai melhorar. Agora, tem controvérsias, né? Tem controvérsias. Se você pegar a literatura, isso é controverso. Diversas teorias sobre o funcionamento do sistema. Acabei de falar, você tem a escola gnatológica e tem a escola funcional. Falta de padronização e teorias conflitantes. Cada um fala o que acha, né? O cliente, se você chegar, né, no consultório, eu faço assim, eu faço assado, eu faço de outro jeito. Se você perguntar para o cliente, eu faço assim sempre dá certo, eu faço assado sempre dá certo. E se a gente for perguntar para os colegas, de maneira geral, né, não fazem pesquisa, que não estão na faculdade, que não têm a vida acadêmica, o cara é clínico. Ele aprende a fazer de um determinado jeito e repete aquilo uma vida inteira. Eu gosto de falar isso para você. Tudo que a gente faz de odontologia hoje, eu não aprendi na escola. O que eu aprendi há 40 anos atrás não se faz mais. A aula de materiais dentários minha era gesso. Eu tinha aula de gesso e de amálgama. Quantos amálgamas vocês já fizeram na clínica da faculdade, na dentística? Pouquíssimos. Eu tenho certeza que se alguém fez, foi um ou dois. 99,9% são resinas compostas. Não existia na época que eu estudei há 40 anos atrás. Não é que não se fazia, não tinha no mercado, não existia, ninguém sabia o que era. O desenvolvimento da engenharia de materiais vem com o tempo. E na medida que isso vai mudando, as coisas vão mudando. A gente tem que se atualizar. Não tem como terminar o curso e falar, agora eu sou dentista e vou fazer odontologia o resto da minha vida. Ainda mais hoje. Há 40 anos atrás, as informações demoravam muito tempo para chegar. Um artigo publicado nos Estados Unidos era 4, 5 anos para chegar aqui. A gente não tinha acesso. Hoje publicou lá, 20 minutos depois está na internet e todo mundo está sabendo, o mundo inteiro está sabendo. A odontologia é baseada em evidências. Né? Então o que o cara fala? A minha evidência é essa. Tá? A minha evidência é aquela. Sai fazendo. Então, a gente encontra as coisas mais malucas do mundo. Mais maluca do mundo. Agora, não é isso que a gente gostaria que vocês fizessem na clínica de vocês, né? Isso, né? Tá no livro de oclusão que eu e o Léo escrevemos, né? Naquele livrinho que tem a maçã na coisa, a gente tirou de lá. A maior parte do que foi escrito, do que está escrito sobre oclusão, foi baseado em teorias e na convicção pessoal de pesquisadores e especialistas, com pouca ou nenhuma base experimental. Ninguém testou aquilo. Eu acho que é assim, acabou. Então fica uma coisa dogmática, uma coisa de religião. Ciência não é religião. Não basta eu acreditar que aquilo vai dar certo na odontologia, que aquilo vai dar certo. Eu tenho que ter método para fazer. O que difere a religião da ciência? A ciência tem método. Se eu fizer aqui, se eu fizer na China, se eu fizer na Europa, se eu fizer nos Estados Unidos, se eu fizer dentro da metodologia que está proposta, o resultado que eu vou encontrar deve ser o mesmo. Se for ciência, deve ser o mesmo. Desgaste seletivo no tratamento da desordem temporomandibular, ajustes oclusais
desgaste seletivo do tratamento das DTM mostraram resultados similares ao do não tratamento. Quando você analisa dois grupos, faz e não faz, a diferença não é igual. Por que todo mundo indica placa? Né? Aqui na faculdade, na Univap, a gente não tem esse problema. Mas em Taubaté, eu sou professor de prótese e de oclusão, nessa disciplina só. Né? Eu recebo por semana 10, 12 pacientes, 15 pacientes com fazer placa. Placa. Todo mundo vai fazer placa. Desses 10, 12 pacientes por semana, eu tiro dois pacientes por mês para fazer a placa. Realmente preciso do placa. 99% dos pacientes que chegam precisando placa não precisam usar uma placa. Ele tem outra coisa que não a placa. Só que o dentista repete: placa é bom para isso? Então põe a placa. E eu, isso não der certo. Se não deu certo, pelo menos eu pus a placa. O dentista se sente confortável porque ele vende a placa. Ele não vende o tratamento. Quando ele pôs a placa na boca, ele recebeu o dinheiro do paciente, ele fala: bom, eu fiz a placa. Esse paciente reclamar, eu falo: pus a placa. Se não é isso, você tem outras coisas, ainda que ele não tenha avaliado. Então, uma coisa desonesta. Ele sabe que não resolve tudo, mas ele põe em tudo, e se o cara reclamar, fala: não, mas eu vendi para você a placa está aí. Então, eu não fui desonesto com você. Mas uma coisa que não é inócua, que não faz nenhum tipo de resultado. O professor Curti Faltin Júnior, ele foi professor de ortodontia, ele é um ortodontista famoso em São Paulo, né? Na Faculdade Objetivo, na Unip. Nós trabalhamos juntos lá. Né? E é um belo, né? O que ele fala da oclusão? É essencial para a odontologia obter e manter relações oclusais normais em equilíbrio funcional e estético com as estruturas faciais. Isso é pacífico. Então, eu preciso ter uma oclusão equilibrada. Devo ter uma oclusão equilibrada. Tá? Quais são os esquemas oclusais? Voltando, mutuamente protegida e oclusão balanceada em portadores de próteses totais. Lembrando que o balanceamento da oclusão parte desde o começo. Né? Se o cara não usa uma prótese total, mas ele usa uma removível assim, extensa, já vou buscar um balanceamento dessa prótese. Então, o balanceamento pode não ser o balanceamento total da prótese, da prótese total. Eu posso, de um lado, o paciente é dentado, eu faço o guia, e do outro lado, eu balanceio né, a oclusão dele. A importância de se ter o conceito. Né? O mais importante para nós é a briga agora nesse negócio da pandemia. Né? Vamos para a clínica, não vamos para a clínica, não vamos. Na clínica você vai atuar, você vai fazer. Tá? Para você atuar e fazer, você tem que ter o conceito. A ideia da aula é o seguinte: olha, estou trazendo um caso para você, o que você faria? Tem que analisar isso. Mas o que é isso? Quando a gente pergunta na clínica para você, até na clínica de remover, qual a classificação de Kennedy? Nossa, classificação de Kennedy? Ele sabia na hora da prova, o aluno. Lá na hora da clínica, ele fica titubeando, né? Ele lembra como é que é, mas ele não exercitou aquilo o suficiente. Então, vamos aproveitar esse tempo, né, que a gente não está podendo estar lá, para fazer isso. Quando eu faço movimentos de protusiva, né, eu tenho a guia anterior. Quando eu faço a guia anterior, eu tenho a desoclusão dos dentes posteriores. Né? Quando eu faço movimento lateral à esquerda, só se for guia canina, toca o canino e nenhum outro dente toca. Do outro lado, toca o canino do outro lado e nenhum outro dente toca. Por que isso? Porque eu tenho proprioceptores da membrana periodontal, que quando eu tenho toque de molar, que tem uma área periodontal muito maior, o toque vai fazer com que a musculatura elevadora seja solicitada a puxar. E nessa hora que eu estou movimentando, o côndilo não está em relação central. Então ele não está apto a receber essa carga. Se eu tenho interferências oclusais que fazem a mandíbula subir, né, a musculatura elevadora puxar a mandíbula para cima, quando o côndilo não está alojado, eu vou lesar a articulação. Aí volta naquele primeiro slide da aula. Né? Tá tudo esculhambado, a coisa tá feia. Bate tudo, tudo junto e misturado. Tá? Então eu tenho que organizar. Agora, se eu sei que a organização é essa, eu
eu tenho que partir daquilo buscando algo parecido com isso, né? Para o bom funcionamento do sistema, olha lá. Curva, né, de Spee. Ela é convexa no superior e côncava no inferior. É uma metade de uma calota no superior e junto. Quando eu deslizo, né, a incisal do incisivo toca na palatina do superior e desliza, fazendo o conjunto para baixo, formando o espaço de Christensen aqui atrás, no paciente dentado. Se eu sei que isso é o padrão, eu vou fazer uma reabilitação, eu tenho que buscar isso. Agora, como que o protético que está inserando isso, né, fazendo coroas aqui, fazendo uma removível, ou fazendo uma reabilitação aqui, vai saber disso? Se ele tiver com o articulador, ele pode checar. Se não tiver, se você mandou na mão para ele, ele vai fazer uma coisa que ele acha que é aquilo. E você vai colocar na boca. Reza para dar certo. Né? Aí foge da ciência. No sentido lateral-lateral, eu tenho a curva de Wilson, né? Ó. Na realidade, essa curva aqui no sentido anterior, ela faz isso aqui, né? Ela vai formar uma bola aqui, né? Ó. Não tem isso aqui, né? Vai lá. Oh, mão mole. Tá? Aqui do outro lado. Na realidade, ela faz assim e faz assado. Na realidade, isso é uma esfera que encaixaria aqui. O centro da esfera está na glabela. E a curva no sentido lateral está aqui e na curva anteroposterior está no sentido anteroposterior, curva de Spee. No sentido lateral, curva de Monson, de Wilson. Né? Tem mais autores que nominam essa curva. Bom, essa teoria é a teoria esférica de Monson. Né? Então, é a partir daí que começou os estudos da oclusão no início do século XX. Final do século XIX, início do século XX. Agora, as desordens temporomandibuláres, a DTM, todo mundo chama do nome que quer, né? Então, como é que ela é conhecida no meio odontológico? Síndrome de Costen. Costen é um otorrino que descreveu ela em 1934 pela primeira vez. Tá? Depois, síndrome da disfunção articular, 1959. Distúrbios funcionais da articulação temporomandibular, 1971. Distúrbios ocluso-mandibulares, 1971. Síndrome da dor disfunção temporomandibular, 1900 e qualquer coisa. Tá? McNeil, 1980. Hoje, o que a gente chama? DTM, desordem temporomandibular. É o termo que é mais usado. Durante algum tempo, o pessoal chamava de desordem crânio-mandibular, mas a gente prefere que seja temporomandibular. Aqui está o livro, né? Que, se vocês forem na biblioteca, tem, né? Tratamentos das desordens temporomandibular e oclusão, do professor Jeffrey Watson. É um professor do Kentucky, uma universidade americana. Né? Ele é o cara mundialmente conhecido pelo tratamento da desordem hoje. Todos os conceitos, aquela parte de dar evidência científica para todos os conceitos que são trabalhados, no livro dele. Então, isso aqui é a Bíblia da coisa, né? Todo mundo que faz oclusão estuda, né? Então, ele diz o quê? Que o problema da etiologia é multifatorial. Má oclusão, estresse, traumatismo, neoplasia, alterações sistêmicas parafuncionais. E nós tivemos o prazer, né? Na edição brasileira do livro, né? Quem foi o coordenador da revisão científica do livro no Brasil foi o professor Leonardo, que escreveu o livro junto comigo, e o Matheus, que é meu filho, professor lá na Universidade de Pelotas. Então, além de ser a Bíblia, né, a gente tem um orgulho danado de participar. Eu tive com o professor Oxon algumas vezes, né, e sempre que a gente conversa, a ideia é exatamente essa. A oclusão virou um campo de ninguém, né? Todo mundo tem ideia, todo mundo fala. E ele conseguiu coaptar, né, dentro do trabalho dele ao longo de uma vida inteira. Isso aqui é uma evidência, né? Porque quando eu faço isso sistematicamente, com
parâmetros, eu tenho resultados iguais. O resto, né, são evidências clínicas que o cara, isso deu certo fazendo uma placa. Se der 50% de chance da placa dar certo, mais fácil jogar uma moeda para cima. Mais econômico, pode não ser mais certo. Mas se eu jogar cara e coroa, trato ou não trato? Tá? Você joga uma moeda. É a mesma coisa de pôr a placa na boca do paciente. Tá? Então, não faz sentido, né? Agora, se você for fazer uma pesquisa dentro do aspecto que a gente, aqui em São José, no Vale do Paraíba e tal, chegou a primeira coisa que o clínico geral fala que precisa de uma placa. Ele não nem examina. Eu tô com dor. O senhor tem dor na TMT? Precisa, né? E tem quem não chame de DTM, chame de TPM, né? Tem TPM, tem marmanjo que chega para fazer placa porque está com TPM. Dito por colega, né? É... Qual a relação entre os fatores oclusais e os sintomas de DTM? Ó, uma mordida aberta anterior. Esse cara, né, chupou chupeta, chupou dedo, fez alguma coisa. Pessoal, vai cair a conexão. A gente volta no mesmo link, tá bom? Tá? Um minutinho só que tá faltando menos de um minuto.